Então, hoje, basicamente, nós iremos analisar sobre a providência de Deus. E veja só que interessante, Deus age de acordo com seus planos, não apenas na criação, mas principalmente através da providência. E isso inclui duas categorias aqui. Primeiro, a preservação. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus sustenta e mantém todas as coisas que Ele criou. Preste bem atenção nisso. A providência tem dois aspectos. Primeiro, preservação. Deus sustenta e mantém todas as coisas que Ele criou. E segundo, o governo de Deus. Ou seja, Ele dirige e controla todas as coisas para cumprir os propósitos dEle. Primeiro, preservação e depois governo. É em cima dessas duas categorias que nós iremos estudar hoje, para nós compreendermos como que Deus age, nas obras da providência dele. Primeiro, na parte de preservação, nós vemos aqui que Deus, ele sustenta todas as coisas. Eu gostaria que os irmãos abrissem Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 3. Hebreus 1, verso de número 3. Diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Às vezes, nós vemos muitas pessoas falarem das leis da natureza ou das descobertas científicas, mas a gente vê que por trás dessas leis da natureza, por trás daquilo que nós observamos visualmente, porque a ciência trabalha com a observação das coisas. É através da observação das coisas que os cientistas fazem ciência. A gente vê as leis naturais, quando a gente observa as tempestades, quando nós observamos os terremotos, tudo isso faz parte da lei da natureza. Só que nós vemos que aqui em Hebreus, Deus controla todas essas coisas. Então Deus sustenta, é Deus quem sustenta todas essas coisas pelo poder da sua palavra. Então esse é o primeiro subtópico aqui relacionado à preservação de Deus, ou seja, ele sustenta todas as coisas. Eu vou pedir agora para os irmãos abrirem Atos, capítulo 17, versículos 27 e 28. Atos, capítulo 17, 27 e 28, diz assim: para buscarem Deus, se porventura tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Então nós vemos que, primeiro, Deus ele sustenta todas as coisas, pelo poder da sua palavra. Em segundo lugar, todas as criaturas dependem de Deus para existirem. Prestem muita atenção nisso, porque aí a gente já vê Deus, tendo o controle sobre tudo. Então nós vemos aqui, nós existimos, nos movemos e vivemos em Deus. Ou seja, sem o sustento divino, tudo se extinguiria instantaneamente. Ou seja, sem o sustento de Deus, tudo seria um caos. Nós não teríamos ordem nas coisas. Deus não só criou, mas ele deu ordem para essas coisas, ele sustenta e controla todas essas coisas. Inclusive, até mesmo a existência de Satanás é sustentada por Deus. E aqui eu vou fazer uma pequena observação. Quando eu falo da existência de Satanás, nós estamos falando do ser. Nós não estamos falando da maldade. A maldade, não faz parte de quem Deus é. A maldade existe desde o princípio por causa da desobediência. Então a maldade aparece aí a partir
do momento em que há uma desobediência da vontade de Deus, uma desobediência ou a falta de propósito, né, em Deus daquilo que ele criou. Então Deus não sustenta a maldade, mas o ser de Satanás, como todas as coisas, foram criados por Deus. E até antes disso, né, como um ser angelical, e depois na rebeldia, na rebelião e a queda dele, conhecido como Satanás, como nós o conhecemos. Então aqui nós percebemos que Deus literalmente sustenta. Ele dá sustentação e existência para essas coisas. Um exemplo disso, meus irmãos, veja só a seguinte situação. Imagine todos nós, quando estamos em casa, dormindo à noite tranquilamente, e lá fora tem uma tempestade, chuvas torrenciais, trovões e as leis, né, da natureza agindo. Nós percebemos que nós descansamos, e só muitas vezes estamos ali descansando tranquilamente, enquanto fora, né, da nossa residência acontece todo esse movimento das leis naturais, porque Deus está sustentando tudo isso. Porque a partir do momento que Deus retira essa sustentação, tudo se tornaria um caos. E aqui é bem interessante o seguinte: isso quer dizer que Deus nos livra de todas as situações ruins a todo momento? Não. Somente quando isso faz parte da vontade dele. Nós temos que entender isso. E logo mais à frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso. O segundo ponto aqui que nós iremos estudar é sobre o governo de Deus. Deus sustenta, ou seja, ele dá existência, ele permite que as coisas se mantenham em ordem. Mas Deus também controla todas as coisas que existem. Primeiro, eu vou pedir para os irmãos abrirem Mateus, capítulo de número 5, versículo 45. Mateus, capítulo 5, versículo 45. Veja só o que diz: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então nós vemos aqui a Bíblia afirmando que Deus controla a natureza. Deus tem controle, ou seja, Deus ele faz nascer sol sobre justos e injustos, e também faz vir a chuva sobre justos e injustos. Ou seja, veja só que interessante. Isso aqui nós vemos Deus controlando as leis da natureza. Deus dando ordem e as coisas acontecem. Novamente, nós temos uma visão limitada, somos criaturas. Então nós percebemos aqui que quando nós vemos, obviamente, pelos olhos humanos, o sol nascendo, o sol se pondo, as chuvas, aparentemente parece que essas coisas são aleatórias, né? Mas, segundo as Escrituras, nós vemos que Deus está controlando cada uma dessas ações. Veja só outro ponto interessante: ele provê a relva e as plantas para o sustento e governa fenômenos como a geada e o congelamento das águas. Esses fenômenos aqui, pela ciência, são fenômenos conhecidos como fenômenos naturais, leis da natureza. Só que as Escrituras afirmam que Deus controla todas essas coisas. Então, eventos que aparentemente pareçam obra do acaso, nada mais significam que Deus dirige todas essas coisas. E só por aqui nós vamos percebendo, meus irmãos, que isso já vai nos dando tranquilidade. Quando nós caminharmos mais à frente, os irmãos vão entender o porquê que isso nos traz tranquilidade. Eu vou pedir agora para os irmãos abrirem em Daniel, capítulo de número 4, versículo 25. Daniel 4, 25, diz assim: o Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado
pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Veja só, essa aqui é a fala de Daniel ali ao rei Nabucodonosor. Então veja só o que Daniel está fazendo aqui com o rei. Ele está dizendo, olha, enquanto você não se humilhar perante Deus, ele fará você, veja só, ser expulso do meio das pessoas, a sua morada será com os animais selvagens, o Senhor comerá capim com os bois, e será morado pelo orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Então, além do controle sobre a natureza, Deus controla as nações. Deus controla quem sobe aos tronos. Da mesma forma, Deus os retira de lá. E tudo isso para cumprir o quê, irmãos? Os seus propósitos. E aqui a gente já pode abrir uma pequena observação para entender o seguinte. Isso quer dizer que os presidentes, prefeitos, todas as cidades, mas nós que votamos, é bem verdade. Mas o texto diz que Deus é que controla. Eles só estão lá enquanto Deus permitir. Da mesma forma que amanhã Deus pode retirá-los dessa condição. Então nós vemos, Deus controla a natureza, Deus controla as nações, os poderosos. Eles só estão lá para poder cumprir exatamente o propósito de Deus, de acordo com a sua vontade. Ou seja, a roda da história humana não gira por acaso ou destino, mas é dirigida pelo Senhor, que fixou os tempos e os limites da habitação humana. Deus fixou os tempos e os limites. Ou seja, Ele está totalmente no controle das coisas. Agora, eu vou pedir para os irmãos abrirem em 1 Samuel 2, versos de 6 a 8. Primeira Samuel, capítulo 2, versos de 6 a 8. Veja só, meus irmãos, o que diz 1 Samuel 2, versículos de 6 a 8? O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira a necessidade do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e ele firmou o mundo sobre elas. Ou seja, Deus controla os fenômenos da natureza. Deus controla as nações, os poderosos, os reinos. E Deus controla os detalhes da vida. Veja só, o Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Então Deus controla absolutamente tudo. Quando nós afirmamos que Deus é soberano, nós estamos dizendo que Deus, ele tem um poder sobre todas as coisas. E não só tem um poder, mas ele dirige e controla todas essas coisas. Veja só que interessante. Assim como um pardal, o ser humano depende da providência divina em tudo. Até os cabelos da nossa cabeça e o número dos nossos dias são contados por Ele. Então nós percebemos aqui que Deus, diferente do que as pessoas pensam, que Deus simplesmente criou o mundo, criou as coisas, deu corda, e essas coisas agora andam pelas próprias pernas, a gente percebe que as Escrituras dizem o contrário. Diz que Deus, ele não só criou, mas ele dirige, ele controla e ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Eu vou pedir agora para os irmãos abrirem Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Provérbios 16, 1. Diz assim, Provérbios 16, 1.
O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Veja só que interessante, irmãos. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Primeiro, Deus controla as ações da natureza, as leis naturais. Deus controla as nações, os reinos, os poderosos. Deus controla os detalhes da vida. E Deus controla as ações livres dos homens. Até mesmo as ações livres dos homens são governadas por Deus. Os planos do coração humano e as palavras vêm do Senhor. Isso por si só já nos dá uma segurança, uma tranquilidade. Por quê? Porque nós estudamos, nós sabemos que o coração do homem é enganoso, pecaminoso. Essa é a natureza caída dos homens. Então, ao sabermos que Deus ele está controlando todas essas ações, nós podemos ter tranquilidade. Ou seja, Deus efetua em nós tanto o querer como o realizar. Eu vou pedir para os irmãos abrirem também em Salmos 76, versículo 10. Hoje tem bastante texto para poder abrir, né? Salmos 76, 10. Diz assim: pois até a ira humana há de louvar-te, e da ira restante te cingirás. Ou seja, veja só que interessante, irmãos. Até a ira dos incrédulos serve aos propósitos de Deus. Ou seja, nós percebemos aqui que as Escrituras estão afirmando o seguinte: Deus é soberano sobre todas as coisas. Vamos fazer, agora eu vou pedir para os irmãos abrirem em Salmos 91, 7. Salmos 91, 7, para nós observarmos uma ilustração. Caiam 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Veja só, imagine uma pessoa dentro de uma batalha. Uma pessoa que está numa batalha travada, numa batalha árdua, né? Armas de todos os lados, uma guerra poderosa. A qualquer momento pode, né, essa pessoa pode vir a óbito, pode vir a morrer. A gente sabe como que funciona uma guerra. É coisas de segundos, uma distração e alguém pode perder a vida. Mas olha só que interessante o que esse texto diz. Aqui está querendo dizer, inclusive as pessoas usam esse Salmo 91, né, como algo, abre a Bíblia, assim, deixa lá nesse salmo, como um salmo poderoso. Mas, na verdade, aqui está querendo dizer que Deus é tão soberano que, mesmo no meio de uma batalha árdua, mesmo enfrentando diversos perigos, aquela pessoa só virá, morrer ou acontecerá algo com ela se Deus permitir que aconteça. Isso mostra que Deus ele está dominando até mesmo os mínimos detalhes, aqueles detalhes que pensamos não haver importância, Deus está dominando, Deus está dirigindo e controlando isso. Ou seja, Deus governa todas as criaturas e ações, desde as maiores às menores. Essa confiança permite ao cristão enfrentar o perigo sem medo. Isso aqui, irmãos, é muito importante, porque às vezes nós nos desesperamos por pequenas coisas. Parece que nós esquecemos que Deus está no controle dessas coisas. Às vezes nós recebemos algum diagnóstico que não é positivo. Às vezes, por algum motivo, nós perdemos o nosso emprego. Às vezes, estamos passando por um momento de muita dificuldade. Nós esquecemos de quem Deus é e não só quem Ele é, porque se nós entendemos o Evangelho, nos arrependemos e cremos, nós somos filhos desse Deus. E Ele dirige e controla. A gente vê que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive as coisas ruins, que naquele momento parecem à vista, à nossa vista, parece que é algo terrível. Mas para o cristão não é. Para o cristão, Deus está controlando ali as ações de maneira que as coisas cooperem para o bem dele. Então, a salvação pertence ao Senhor. Então nós descansamos e sabemos que Ele está dirigindo a nossa vida. Agora, nós chegamos num ponto muito importante. Nós estudamos aqui sobre Deus preservando todas as coisas e nós estudamos sobre o governo de Deus, Ele controlando todas as coisas. Só que tem algumas objeções a isso. Dentro do meu cristão, e talvez os irmãos, né, principalmente a maioria aqui que veio, né, de outras denominações, as quais ensinam essas coisas, vão se identificar com isso aqui agora. Veja só, alguns cristãos admitem o controle geral de Deus sobre o mundo, ou seja, eles dizem que Deus controla todas as coisas, mas rejeitam sua soberania sobre as pequenas coisas. É aquela famosa história. Olha, nós cremos que Deus é soberano, Ele controla todas as coisas. Mas algumas coisas específicas, algumas ações humanas, não é bem assim. Né? Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Talvez você já tenha escutado essa história por aí. Não, é importante, né? Inclusive quando se trata da salvação, a gente escuta muito isso. Não, aqui ó, nós estamos pregando o evangelho, mas você tem que fazer a sua parte. E quando ele fala isso, ele fala no sentido seguinte: Deus não pode te salvar se você não fizer algo, se você não der um primeiro passo, se você não tiver uma atitude, Deus não pode te salvar. E isso é totalmente antibíblico. Isso é antibíblico. Porque veja só, se nós estamos estudando, entendendo na história que Deus controla todas as coisas, Ele guia todas as coisas, como que a salvação estaria na mão dos homens? Não faz sentido. E aliás, se estivesse nas mãos dos homens, fatalmente nós perderíamos essa salvação, por causa da nossa natureza pecaminosa. Se não tiver a ação do Espírito Santo para convencer o homem do pecado, para sustentar ele naquela graça ali, é impossível o homem ser salvo. Veja só, eu vou citar uma pequena história para vocês entenderem como que Deus atua tanto nas grandes coisas como nas pequenas coisas. Veja só, por falta de um general, o exército foi derrotado. Por falta de um cavalo, o general se atrasou. Por falta de uma ferradura, o cavalo não estava disponível. Por falta de um prego, o cavalo não tinha ferradura. O que isso aqui quer dizer, irmãos? Um prego, de tudo isso que eu citei aqui, o prego seria um detalhe assim, que às vezes alguém olharia e falava, tem nada a ver isso aqui. Não é, né? Deus não vai se importar com essa pequena coisa, com essa pequena ação. Pelo contrário. Veja só que interessante. A gente começou, né, fazendo em ordem decrescente, do mais importante, que seria o general, e a gente chegou até o ponto do prego, a falta disso, do prego, né, que gerou a falta de ferradura, que aí o cavalo não estava disponível por causa disso, ocasionou o grande, né, e o general não estava à frente da guerra, provavelmente esse exército foi derrotado. Então nós percebemos o quê? Deus age nos pequenos detalhes, para que as coisas saiam exatamente como Ele planejou. Então Ele controla tudo isso. Então nós percebemos aqui que, diferente do que alguns cristãos pensam, Deus está agindo até nas pequenas coisas. Agora nós chegamos no outro ponto, que é aquele, né, que é a objeção que a gente chama de responsabilidade humana e soberania de Deus. Porque o que as pessoas pensam? Mas se Deus controla todas as coisas, Ele é soberano sobre tudo, então nós somos robôs. Né? Nós não temos liberdade verdadeira, as ações que nós tomamos estão no controle de Deus, então nós somos robôs, nós estamos sendo forçados a isso. Veja só que coisa interessante. Não podemos, escutem bem isso, não podemos compreender plenamente como Deus controla tudo o que fazemos e, ao mesmo tempo, permanecemos livres e responsáveis. Essas duas verdades que a Bíblia afirma, irmãos, a soberania de Deus e a responsabilidade humana,
Nós chamamos isso de uma espécie de paradoxo. São duas verdades nas Escrituras, mas dentro da mente humana não dá para explicar isso. Porque lembra, nós somos criaturas. Então, ou seja, a Bíblia ensina ambas essas verdades, né? Somos responsáveis e agimos com liberdade. E isso, tanto é que isso é verdade, porque se eu perguntar para vocês, alguém forçou vocês a estar aqui hoje? Vocês vão dizer para mim que não. Tinha alguma força, né, impelindo vocês a estarem aqui hoje? Não. Vocês estiveram aqui de livre e espontânea vontade. Isso é uma prova de que não há nada forçando. Mas de alguma forma misteriosa que a Bíblia só cita, mas ela não explica, até porque também nós não entenderíamos. Nós temos a nossa mente, lembra? A queda limitou todo o nosso ser, o nosso conhecimento. Então, são duas verdades da Bíblia, mas que nós não conseguimos explicar totalmente. Veja só, aceitamos essa doutrina pela fé porque é o ensino bíblico e não porque possamos explicá-la racionalmente. E isso, veja só que interessante, isso nos evidencia algo muito importante. Veja só, escute isso. A capacidade da Bíblia de apresentar doutrinas que superam nossa compreensão humana, como o controle de Deus e a responsabilidade humana, é uma forte evidência de sua origem divina. Quer uma evidência maior do que isso? Do que a Bíblia ser realmente uma origem divina? Por quê? Duas verdades poderosas como essa, que a Bíblia afirma, só que nós não temos a capacidade humana de explicar isso em termos humanos. Quer ver uma outra doutrina que não dá para explicar em termos humanos? A doutrina da Trindade. Como que pode Deus ser três e é um? Como é que você explica isso? Então, só para vocês entenderem que isso não pode ser fruto de uma ideia, de uma criação da mente do ser humano. O ser humano não tem a capacidade de criar isso. Pelo contrário, é a revelação de Deus. Isso é uma evidência cabal disso. Veja só, se pudéssemos entender tudo, isso provaria que não é a verdade de Deus, mas sim humana. Não é verdade? Quando nós lemos os livros e tudo que é produzido pela ciência, por que nós podemos entender aquilo ali claramente? Porque está dentro do âmbito da sabedoria humana, dentro do âmbito de uma sabedoria intelectual humana caída, limitada. Ou seja, a grandeza de Deus é revelada em sua capacidade de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então aqui, irmãos, nós entendemos claramente essas verdades afirmadas aqui a essas objeções que são feitas, né? Qual que é a implicação para a fé do cristão, essas verdades? Veja só, a crença no governo absoluto de Deus sobre todas as coisas, mesmo os atos dos ímpios, Deus controla, mas não é o autor do pecado, aqui a gente deixa claro isso, é vital para a fé. Primeiro, vamos lá abrir em Romanos, capítulo de número 8, 28. Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, irmãos, se você ouviu o evangelho, você se arrependeu, você creu, você foi chamado por Deus para cumprir os propósitos dele, todas as coisas irão cooperar para o seu bem, inclusive as coisas que nós pensamos ser ruins à primeira vista. Deus ele trabalha de maneira muito sábia, poderosa, e que ali à primeira vista nós não conseguimos ter uma compreensão total. É igual o curso da história. Quem consegue ver o total do curso da história? Ninguém. A gente vê uma parte, aquilo que a gente está vivendo no momento. É interessante, né, que muitas vezes quando aquela prova, aquela luta, aquela dificuldade, algo passa, nós olhamos para trás e nós vamos compreender. Aí nós conseguimos olhar e entender o propósito de Deus com aquilo. Então isso é muito importante para a nossa fé.
Uma outra coisa, o cristão que nessa providência, o cristão que crê nessa providência não temerá o perigo, sabendo que seu destino e do mundo estão nas mãos do Pai, e que nenhum acidente pode impedi-lo de cumprir o plano de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que nada do que aconteça pode impedir a mão de Deus. O plano de Deus irá sempre se cumprir, desde o princípio até o fim de todas as coisas. Então isso deve nos fazer descansar em Deus. Imagina a seguinte situação, imagine se Deus não fosse soberano sobre todas as coisas. Não daria para descansar. Sabe por que não daria para descansar? Porque nós ficaríamos aflitos, porque a gente ficaria se perguntando, aconteceu essa coisa, vixe, não está no controle de Deus. Então quer dizer que pode acontecer uma coisa aleatória que pode gerar um problema. Mas se Deus está no controle, nada acontece de maneira aleatória. Tudo é providência dele. Tudo está sob o controle dele. Doenças, problemas e aflições também são vistos como parte do agir do Senhor em sua vida, ou seja, na nossa vida. Então aqui nós estamos aprendendo algo que é totalmente contrário ao ensino que é feito na maioria das denominações que se dizem cristãs. Sabe aquela história? Não, se você está doente é porque você está em pecado. Tem alguma coisa errada na sua vida. Ah, se aconteceu um problema com você, você ficou desempregado. Ó, tem que tomar cuidado aí, hein? Às vezes até se você tropeçar no chão assim, você tropeça e fala assim, ó, misericórdia, irmão. Está em pecado, tem que se confessar ao Senhor. É isso que é ensinado na maioria das denominações. Ou seja, é só vitória. Tudo que é positivo, tudo que vem é isso que é de Deus. Não, mas essa doença que te acometeu aí, não. Isso aí é algum pecado escondido na sua vida aí, que por isso você ficou doente. Então nós aprendemos que não, irmãos. Que Deus, Ele controla as coisas. Então isso que é um ensino bíblico. Tá? Nós lemos os textos aqui. Então nós devemos descansar em Deus, descansar na sua providência, saber que Ele cuida de todos os detalhes, até os pequenos detalhes. Isso nos faz descansar. Obviamente, para o cristão, né, aquele que não é cristão não tem descanso, porque ele continua vivendo na impiedade, ele precisa de arrependimento, né, dos maus caminhos. Qual que é a conclusão, então, que nós tiramos do que nós aprendemos hoje aqui? Primeiro, todas as coisas não existem por si só. É Deus quem as mantém ativas em ordem a cada segundo. Sem Ele, tudo viraria um caos e simplesmente deixaria de existir. Ou seja, sem a sustentação do poder de Deus, todas as coisas seriam um caos. Todas as coisas deixariam de existir. Segundo, não há nada no mundo, grande ou pequeno, que não esteja sob o comando de Deus. Ele governa tudo, desde os maiores eventos até as menores ações. De acordo com a sua vontade perfeita, nada foge ao seu controle. Ou seja, Deus governa sobre todas as coisas. As pequenas ações e as grandes ações, tudo está sob o controle de Deus. Terceiro, a Bíblia nos ensina duas verdades que parecem contraditórias, mas são ambas reais. Deus tem controle absoluto sobre tudo e nós somos, ao mesmo tempo, responsáveis por nossas escolhas. Essa verdade, que nossa mente humana não consegue explicar totalmente, nos mostra que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Só o fato de nós olharmos para duas verdades dessas e não conseguir dar uma explicação humana, isso prova para nós que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é confiável, nós podemos confiar nas Escrituras. Quarto ponto, é entender que Deus está no controle total, nos traz paz e segurança. Não importa o que aconteça, podemos confiar que todas as coisas, no final, trabalharão para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o seu chamado. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Nós podemos ter confiança, dormir tranquilos, né? Nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, pois sabemos que Deus está no controle. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por último,
Deus é soberano sobre a salvação dos seus eleitos. Portanto, aqueles que são salvos por Deus permanecerão fiéis até o fim, pois Ele os sustentará e não os deixará se perderem. A soberania de Deus nos traz tranquilidade também na salvação. Pois se a salvação pertence ao Senhor, né, aquele que começou a boa obra irá de terminá-la. Deus controla também. É o Espírito Santo quem nos conduz, é o Espírito Santo de Deus que nos guarda. Então, se aquele que foi verdadeiramente chamado, eleito, salvo, ele pode ficar tranquilo, porque Deus não o deixará cair fatalmente. Amém?